vamos lá fazer, né, a nossa live aqui. Para você que também está nos ouvindo, nos assistindo aí no YouTube, no Spotify, né, Apple Podcast, Google Podcast ou mesmo qualquer tipo de canal, né, a gente vai fazer hoje a nossa live, né? Se você quer participar da nossa live ao vivo, basicamente é só você ir para o nosso Instagram, né, Diego Mangabeira, e todo sábado de manhã a gente tem a nossa live. Basicamente é esse o recado se você quer me ver ao vivo, né? Tem um monte de gente aqui, olha lá o pessoal dando bom dia, Suelen, Ananda, tudo bem, gente? Tudo maravilhoso por aí? E hoje eu quero falar sobre um assunto que na verdade pode estar repercutindo dentro da sua vida, ou mesmo com alguém que você conhece dentro da sua vida, que tem a ver com a matrix mental da escassez e do medo, né? Se nós pensarmos em relação à nossa própria evolução como espécie, o quanto a gente tem vivenciado essas duas energias, né? São frequências vibracionais extremamente baixas, só que ao mesmo tempo isso repercute demais em relação à nossa própria evolução, né? Tanto em frequência vibracional, tanto em relação a nível de consciência, né? E isso, na verdade, não é uma coisa muito positiva se nós pensarmos no longo prazo, né? Quantas pessoas, na verdade, que você conhece que só ficam reclamando de dinheiro, falam que as coisas sempre estão ruins, né? E ao mesmo tempo não fazem nada, né? Outro exemplo, quantas histórias você ouve que, na verdade, né, a terra ela é escassa, os recursos naturais são escassos, né? E basicamente não vem, na verdade, as outras opções, né? Ou seja, sempre a mesma narrativa, né? Quantas vezes você vê isso na mídia, na televisão, na internet, nas redes sociais, né? Como se, na verdade, o nosso planeta, Gaia, maravilhosa, né? A nossa mãe, que a gente fala muito assim, né, no ocultismo, fosse alguém fraca, né? Então, uma energia fraquejada, né? Uma energia fraca e não tivesse, por exemplo, as mesmas formas de vivência como nós, né? Então, não seguindo as leis naturais, né? Tudo, na verdade, é abundância. E você vê sobre vários momentos sobre isso, né? E sobre o medo a gente nem precisa falar muito, mas quantas pessoas se bloqueiam, né, em relação aos seus avanços. Bom dia, Ju, tudo bem? Se bloqueiam em relação aos seus avanços, em relação àquilo que precisam fazer no campo pessoal, né? Então a autoestima, em relação até mesmo confiança, coragem, né? Coragem de fazer algo novo. No trabalho a mesma coisa. Será que eu tenho coragem de fazer isso ou não, né? Se eu fizer isso, eu vou assumir mais responsabilidades, eu não quero assumir mais responsabilidades, eu quero ganhar mais dinheiro, mas sem trabalhar muito, né? E a gente vai desmistificar muita coisa aqui. Tem muito a ver com a mente subconsciente, né? Assim, tudo que a gente está falando, porque a gente vai falar muito das suas crenças, né? Crenças limitantes, seus traumas. E principalmente, por que que na verdade você ainda não entendeu o verdadeiro ponto de que por que que você ainda não está conseguindo alcançar o nível, né? Vamos pensar, o nível de sucesso, o nível de vida profissional, financeiro, a gente fala até de saúde, né? Então, às vezes as pessoas vamos falar, Diego, eu me sinto cansado em relação ao que eu estou fazendo, parece que meu corpo não sustenta, né? Logicamente que tem vários fatores, mas isso tem a ver também com a maneira que você vê a escassez, né? Sempre essa palavrinha voltando para você, porque tudo que você vê ao seu redor vibra escassez, né? Porque existe uma agenda por trás, existe um intuito que, na verdade, faz com que você acredite no externo sempre mais, né? Sempre esquecendo, na verdade, da verdadeira conexão, que é, né, interior. Então a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre quântica, a gente fala sobre alquimia da mente. E isso, na verdade, faz com que você desperte, né, uma força que, na verdade, blinda, né, tudo ao seu redor. Tá bom? Se você tiver alguma pergunta aqui, você que está ao vivo, né? Você que está ao vivo, dá para perguntar. Você que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo agora, você pode perguntar onde você estiver, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou mesmo no YouTube, que a gente responde a sua pergunta também, tá bom? Mas para quem está ao vivo aqui, só clicar nesse botãozinho. Até a gente colocou uns stories no Instagram ontem para trazer perguntas, mas só clicar aqui nesse balãozinho com uma interrogação e ao final da live eu vou responder todas as perguntas. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar primeiro sobre escassez, depois eu vou falar sobre o medo, tá? Mas antes de tudo a gente tem que entender o que é a matrix mental, né? E é interessante porque pode ser que você já nos acompanhe faz um tempo, né? Então pode ser há anos você já nos acompanha. Pode ser que na verdade são meses, pode ser que são dias, pode ser que seja hoje que você caiu nessa live aqui nesse exato momento e aí você está me vendo pela primeira vez. O grande lance é,
existe uma matrix holográfica. A gente pode dizer isso que tem a ver com o que você entende como realidade, tá? E até pegando uma frase do século XVIII, né, do Gottfried Leibniz, né, o último grão-mestre maçom aí, alinhado com o iluminismo pitagórico, né, então lá de Pitágoras, na Grécia, 500 a.C., né, então o alinhamento em relação a essa luz do conhecimento, né, a gente está no ano astrológico de Mercúrio, super válido, né, você procurar conhecimento, você procurar pessoas, mentores, cursos, treinamentos, palestras que podem te ajudar nesse processo, né? Então o Leibniz falou assim, lá no século XVIII, a percepção não é a realidade, né? E se a percepção não é a realidade, a gente tem que entender com bastante humildade, né? Humildade é um estado de espírito, não é pobreza, né? Humildade. Será que o que eu enxergo é a realidade? Né? Será o que eu acredito é a realidade? Né? E essa filosofia, nessa série de perguntas, faz com que você questione tudo ao seu redor. Né? Faz com que você questione o nível de desenvolvimento da sua vida. Né? O status que você está agora, ou mesmo o que você tem, o que você não tem, né? As suas metas, seus objetivos, seus sonhos, aquilo que você quer co-criar, manifestar na tua vida. Né? Então, isso traz uma série de perguntas e subperguntas delas que aí fazem com que você comece a pensar. Né? A gente fala muito da neurociência aqui, né? Dentro da alquimia da mente, né? Da neurociência. Então, assim, você começa a usar seus córtex cerebrais, as regiões, né? Do seu córtex cerebral, responsáveis pela sua cognição, o raciocínio e até a imaginação que fica aqui atrás, né? No occipital, né? Aqui atrás, né? O occipital fica aqui atrás, que é a parte do cérebro responsável pela sua imaginação, criatividade. Né? Inclusive é aqui atrás também que você enxerga, tá? Dentro do seu cérebro. E aí, no caso, você começa a refletir, a pensar, caramba, deixa eu pensar sobre o que eu acredito sobre realidade, né? Será que, na verdade, o que eu ganho, eu mereço só ganhar isso? Né? Então você começa a questionar, você começa a usar melhores palavras, você começa a fazer melhores perguntas, e a gente vive no momento, né? Não sei como que está sendo a sua situação agora, mas globalmente, a gente pode falar galacticamente, né, em relação a toda a existência, né, o multiverso, em relação a toda a existência, né, o campo quântico, várias pessoas estão questionando, né, será que é só isso? Será que minha vida é só isso que eu enxergo no espelho? Será que eu sou só o que eu sou ou acredito quem eu sou? Né? Então, assim, mais pessoas estão despertando, mais pessoas estão acordando. E isso tem a ver com a matrix mental, que é basicamente o que nós, como humanidade, estamos deixando e deixaremos, né, nessa realidade na qual eu estou falando com você. Eu sou o Diego Mangabeira nessa realidade e você tem o seu nome, tem o seu CPF, tem o seu número de passaporte, tem a sua nacionalidade, tem o seu número do pé, né, de calçado, de sapato, né, de sandália, tem a sua impressão digital, né? Mas você não é só quem você é. Então, assim, quando a gente fala, né, então elabora melhor sobre a matrix mental, você vê que, na verdade, é uma holografia. Ou seja, é uma parte apenas da realidade, mas o que você enxerga não é o todo. E aí que nós temos que abrir a cabeça, porque quando você entra no mundo das infinitas possibilidades, quando você entra de cabeça, né? É muito bonitinho, né? Você falar, nossa, então eu estou procurando respostas espirituais, respostas eletromagnéticas, quânticas em relação à minha vida, alquímicas, né? Que é a nossa linha, alquímicas, esotéricas, ocultas sobre a minha pessoa. É fácil você falar para os outros, tirar um selfie, né? Tirar uma fotinha assim, para dizer que está mudando, mas no fundo, requer disciplina, todo dia. Não tem, eu sempre falo para vocês sabem disso, nos vídeos, cursos, treinamentos, palestras, podcasts, que não existe milagre, né? O milagre é você e o trabalho, né, duro, assim, que é você todo dia, né, ter a disciplina e a consistência, né? E logicamente tem o carinho, o amor que você coloca em tudo, é que vão fazer a diferença no longo prazo. O jogo, pessoal, é longo prazo. E por que eu estou falando disso? Porque a matrix mental está em tudo. E se você, por exemplo, entende isso, você começa a analisar as suas rotinas diárias, os seus rituais diários e principalmente o quão você é impactado pelo externo, né? Então imagina assim, você tem o costume de ligar a sua televisão, né? Aí cada um vai responder, né? Ah, sim, Diego. Não, né? Todo dia. Aí no caso, quais são os canais que você acessa na sua televisão? Né? Você sabe a resposta porque você sabe o que conteúdo você acessa, beleza.
Você assiste o quê? Televisão aberta? Você tem TV a cabo? Você assiste na sua Smart TV YouTube, sei lá, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, sei lá o que você faz, mas tem uma série de coisas que você pode fazer com a televisão, certo? Até acessar a internet com a televisão. Então, quais tipos de conteúdo você tem consumido, estudado, ou mesmo assistido todos os dias? Né? Então, você tem a resposta. Novamente, se você ouve podcasts, quais podcasts, né, áudios que você costuma escutar? Se você assiste vídeos no YouTube, por exemplo, estou usando só o YouTube, mas não tem nenhum merchandising aqui, mas é a maior plataforma de vídeo, mas tem o Rumble, tem o Odyssey, né? Tem várias outras plataformas de vídeo hoje, né? Cada vez mais alternativas, isso é muito bom, né? Então, assim, dentro dessas outras plataformas, quais são os vídeos, os canais que você mais acessa? Quais tipos de palavra-chave que você mais consome? Então, você procura o quê? A palavra-chave seria aquela palavra que você procura até no Google, né? Então, seria, por exemplo, quântica, seria alquimia da mente, seria espiritualidade, seria como destravar minha vida, como reprogramar minha mente subconsciente, né? Então, assim, basicamente, são essas palavras que também direcionam até a repetição, né? Aquilo que você está fazendo todos os dias. E por que eu estou falando isso? Porque você tem essa rotina. E a tua matrix mental que você criou e está cocriando todos os dias para você tem a ver com isso, com os seus rituais. E quanto mais você tiver mais clareza disso, você vai entender que esse conteúdo que você está consumindo todos os dias pode estar direcionando você para o sucesso ou mesmo para o fracasso, para o acerto ou para o erro, ou mesmo pode direcionar você para você iluminar a tua vida ou mesmo às vezes para escurecer o teu próprio caminho. Né? E isso tem muito a ver com você. Eu estou te falando de você ainda nesse exato momento, para você analisar, como se fosse uma introdução, né, o que a gente vai falar sobre escassez e medo. E quanto mais você tiver mais clareza sobre você, fica mais fácil para você tomar melhores decisões. Porque quando você sabe que você pode alterar, né, e aí é fascinante porque o quão poderoso, o quão poderosa você é para alterar vou falar, o progresso da sua vida, a jornada do seu caminho, né? Ou mesmo o seu sonho que você ainda não concretizou. Independente da dificuldade, ou mesmo, às vezes, do desafio. Você pode estar enfrentando um desafio gigante como um desafio pequeno. Ah, Diego, eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Às vezes você está meio tranquilo, porque você está seguindo nesse fluxo do universo, né? Do que você quiser chamar, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, mas você está seguindo o processo aí é mais tranquilo, né? Mas você fica com mais... Quando você tem mais clareza, mais transparência em relação a você, fica difícil o externo impactar você. Por isso que eu sempre falo para vocês, mantenham-se firmes no momento presente, principalmente com clareza em relação a quem você é, porque menos o externo vai impactar a sua própria essência. A essência está aqui onde eu estou colocando minha mão, né, minha mãozinha aqui no coração, e logicamente que a gente fala sobre coerência cardíaca, né? Nós somos embaixadores do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, né? Então nós falamos da neurociência do coração. Fora isso, né, outros institutos em relação à neurociência do sistema digestivo, a neurociência cerebral. Então quando a gente fala de neurociência, alquimia da mente, física quântica, é a neurociência como um todo, não só cerebral, né? Não é limitada apenas ao cérebro. E você procura às vezes na internet, só vai gente falar sobre o cérebro, né? Então é limitante. Então agora a gente pode entrar nesse tema gostoso de falar, que na verdade é importante você saber, que é a escassez, né? Como qualquer dualidade que a gente pensar em relação à realidade e à dimensão que nós vivenciamos agora, tudo é dual, né? Tudo é polar. Isso tem a ver tanto com as leis alquímicas, leis herméticas, leis esotéricas, leis ocultas, mas também com a maneira que nós enxergamos o universo, né? Então, para você didaticamente entender, compreender a escassez, né? Qual é o contrário da escassez? É a abundância. Então, assim, quando a gente pega todos os exemplos que eu te dei no começo aqui da live, em relação ao do áudio, né, do podcast, ou mesmo do vídeo, eu falei para você em relação àquilo que está rolando, está acontecendo. Os fatos, né, que às vezes, às vezes nem vai ser fato, né, vai ser criação, notícia que é criada, né, mas beleza. Mas imagina, tudo que você consome reverbera uma energia de escassez ou reverbera uma energia de abundância, né? Com certeza a grande maioria vai falar, Diego, reverbera uma escassez, né? Isso é óbvio. Você liga a televisão, é só tragédia. Você vê as redes sociais, é só tragédia. Você vê aqueles sites de notícias, né? Nós chamamos na internet de portais de notícia, é só tragédia, né? E também, logicamente, quer falar mal um do outro, né? Fofoca, né?
E por que que a grande maioria das pessoas ainda consome esse conteúdo? Por que que a grande maioria das pessoas ainda, por exemplo, acessa canais ou mesmo programas que têm a ver com isso, às vezes até mesmo só falando mal um do outro, né? Porque ainda tem a ver com a sua própria contribuição. Por mais que você reverbere a abundância, né, a grande maioria, o inconsciente coletivo, tal como o Jung falava, né, cunhou também, mas lógico que a gente fala lá dos arquétipos de Platão, 300 a.C., a gente sabe que no fundo, que nós, como humanidade, ainda reverberamos um nível de consciência muito baixo, né? E aí que está a grande contribuição tua, para você compreender que você também reverbera essa escassez. Por isso que é tão importante você permanecer na abundância, entender e desmistificar muitas coisas que você recebe de informação do externo, para que você consiga configurar e reconfigurar o seu DNA, reconfigurar quem você é em essência, para trazer essa verdade, que não é a minha verdade ou a sua verdade, mas a verdade com V maiúsculo. Nós usamos muito o conceito da lei natural, né? Até se você ainda não assistiu, tem no YouTube lá uma série de 5 aulas que a gente falou sobre as leis naturais, né? A Semana das Leis Naturais está lá disponível gratuitamente para vocês, dá uma olhada, está lá, né? Se você quiser saber mais sobre ocultismo, esoterismo, está lá, tá? Alquimia, está lá. E eu falei muito sobre isso, sobre o poder que a lei natural tem, né, sobre nós em relação à humanidade, para você compreender que muitas vezes a gente está seguindo a boiada, está seguindo o que todo mundo está falando, esquecendo que tudo é abundante, né? Se não fosse assim, vamos pensar, imagina só o seu corpo. Eu vou dar alguns exemplos para você entender que tudo é abundância, para você que é cético, você que é pessimista, você que é materialista, que acredita no que chamamos de ciência, né, na televisão, né, nas redes sociais, que não é ciência, basicamente é um cientismo, é uma religião, né, não é a ciência das antigas civilizações, não é a ciência que nós sempre utilizamos ao longo da história da humanidade. Isso está acontecendo, né? Vou te falar uma coisa, pega o seu corpo, presta atenção no seu corpo. Se o seu corpo não seguisse as leis naturais, o seu sangue ele não circularia, ele pararia. Ele pararia. Não teria, por exemplo, uma corrente sanguínea, um sistema circulatório, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema linfático. Você tem vários tecidos. Tecido, por exemplo, sanguíneo. Você tem o tecido, por exemplo, conjuntivo, epitelial. Né? Você tem por exemplo, da gordura. Né? Então, tudo, na verdade, reverbera o quê? Uma série de fatores. Tudo está interligado. Outra coisa, se o seu corpo seguisse a escassez, seu coração pararia. Né? Ah, Diego, mas quando o coração para, você morre. Não, necessariamente. Né? Você pode o que? Receber, às vezes, aquele tipo de... Eu esqueci agora como chama, mas o desfibrilador, né? Então, aí, no caso, dá naquele baque, né, elétrico no seu coração e ele começa a reativar. Por algum motivo, né? Às vezes por exemplo, das artérias, né? Das veias, né? Que estão no coração. Na verdade, são as artérias, né? Porque saem daqui do coração. As coronárias, né? Então, basicamente, estão obstruídas, às vezes, por gordura, se você não está comendo bem, né? Então, basicamente, pode causar aí uma parada cardíaca. Mas o que eu quero te dizer, todo o teu corpo ele está funcionando, seus pulmões, as suas células estão fazendo, né, as trocas, né, distribuição simples, facilitada, osmose quando você bebe água. Então tudo está acontecendo. Ou seja, teu corpo ele funciona na base da abundância. Né? Agora vamos pegar uma planta. Né? Eu estou aqui em um local, tem umas plantas ali, eu amo paisagismo, jardinagem, não sei você, mas eu sempre recomendo, né, para quem é nosso aluno, aluna, ou mesmo quem nos segue, aqui dentro, em qualquer curso, Academia da Alquimia da Mente, Método Hércules, Quantum Waves, tem o Detox Mental 21D, tem as nossas mentorias, né, pessoais ou profissionais. Eu sempre recomendo que tenha sempre esse contato com o que nós chamamos de natural, né, mas logicamente nós fazemos parte dessa natureza. Essa parede que está atrás de mim também é natureza, tudo é natureza, não é só o verde. Tá? Muito cuidado com isso, que isso aí é agenda política. Né? Eu até estou com uma camiseta verde aqui, mas representa apenas uma cor. Né? Então, o azul também é natureza, tudo é natureza. Né? E aí eu sempre falo assim, para você entender o porquê que o dinheiro não está rolando na tua vida, por exemplo, ou para você entender por que o seu relacionamento acabou, né, às vezes, recentemente, ou mesmo você está casado, mas tá alguma, sabe assim, tá meio... Alguma coisa está acontecendo que não tá funfando, né? Não está funcionando legal, ou mesmo até você quer começar alguma coisa, então, Diego, eu não quero atrair a mesma pessoa de novo, eu sempre recomendo, começa a plantar plantar uma planta, né? Eu estou sendo redundante, um pleonasmo, mas
começa a ter esse contato com a terra, para você lembrar quando você era criança, quando você plantou aquele feijãozinho no algodão, né? Lembra lá aquela experiência, né? É clássica, né? Você pega o feijãozinho, coloca o algodão, coloca num copinho de café assim e deixa para outro dia, né? Eu lembro que o meu, o brotinho às vezes não nascia, ficava triste e tal, né? Mas o que eu quero te dizer com isso? Que a vida, né, a existência, ela acontece, quer você queira ou não, quer que você tenha crenças limitantes ou não, traumas ou não. As suas crenças, os seus traumas, aquilo que você acredita é irrelevante para a existência. Quando você é criança, você não é moldada pelo sistema, pela matrix mental. Ou seja, você é simples. Você, na verdade, não tem os vícios que vão ser impregnados pelos sistemas de crenças que você vai ter ao longo da sua vida, né? O primeiro sistema de crenças forte é o familiar, depois vai ter o profissional, depois vai ter o da educação, né? Então, o que nós chamamos de educação acadêmico, né? Então, basicamente, em relação a isso. Depois vai ter em relação, por exemplo, ao relacionamento, vai ter em relação ao religioso, vai ter em relação ao econômico, vai ter em relação ao político. Então, o que acontece? Ao invés de você focar na sua energia, né? Então você, por exemplo, fazer aquilo que você tem que fazer para você, que é basicamente ser você em essência, é como se fosse uma curva, né? Então, você está aqui em cima, né? Então, até em ondas cerebrais, né? Você vai reverberar ondas que são mais inconscientes ou subconscientes, que é basicamente a delta e a teta. E aí, ao longo da tua vida, você vai, vamos falar, começando a entender as outras ondas, isso vai repercutir, lógico, quem você é. Então, você vai para alfa, depois, na fase dos 12 anos, você vai para beta, né? Ondas hertz, né? Vai ser tudo medido em hertz, né? No caso, é o uso científico, né, para medir a frequência vibracional dessas ondas. Então você vai para beta, que pode ser beta menor, beta média, beta maior. E se você tiver um desenvolvimento maior, até em níveis meditativos, mindfulness, atenção plena, a gente tem várias meditações no nosso canal do YouTube, dentro dos nossos treinamentos, principalmente nós te ensinamos, né, a meditar na Academia da Alquimia da Mente. Você vai conseguir alcançar o estado gama, né? E aí também gama tem o gama menor e o gama maior. O lance tá... por que eu estou falando tudo isso? Porque ao longo da tua vida, na criança, você tem, assim, o contato cada vez mais com a espiritualidade, com a essência. E aí chega o adulto, né, que é você. Né, que é você. Eu tô te falando isso para quê? Acorda. Porque você está reverberando essa escassez. E vai novamente frustrar uma criança que, na verdade, é límpida. A gente fala uma palavra muito linda na língua portuguesa, é imaculada, né? Imaculada seria o quê? Sem mácula, né? O I, né? A partícula I, essa letra I, né? A vogal I, em qualquer palavra da língua portuguesa, por isso que é importante você estudar, né? Porque você vê a beleza, a geometria sagrada de tudo. Tudo tem um motivo, né? Por isso que tem tanta gente querendo destruir a língua portuguesa, a origem da humanidade, né? Isso chama etimologia, estudo das palavras. Qualquer palavra na língua portuguesa com I é uma partícula de negação, tá? Negar. Então, imaculado é sem, não mácula, né? Sem mácula. E sem mácula é o quê? É beleza, né? É a pureza, né? Seria um conceito de pureza. Então, assim, e aí chega você, né? Eu não estou dizendo que você, nossa, você é a pior pessoa do mundo, eu sou uma pessoa cheia de pecado. Não estou falando isso não. Mas você, às vezes, vai querer também fazer com que aquela criança seja que nem você, né? Cheia de frustração, cheia de medo, cheia de crença limitante, e esquecer que, na verdade, você é que nem ela. Você não será e nem foi, você é, entendeu? O grande lance é que você também é treinado a acreditar em passado, presente e futuro. Você acha que não é uma criança ainda, né? Eu não estou dizendo que você é uma criança de 3 anos com 50 anos, não é isso. Mas todos nós somos crianças no fundo da nossa essência, porque tudo faz sentido se nós nos alinharmos com a verdadeira essência. E a essência, ela é pureza. A essência, na verdade, você chega na tua resposta, você consegue reprogramar aquilo que você quer, manifestar a vida dos seus sonhos. Porque tem a ver com quem você é. E eu falo do coração, porque nas antigas civilizações, o foco sempre estava na conexão que você tem com o seu coração. E, logicamente, você vai fazer com o seu cérebro, vai fazer com o seu sistema digestivo e todos os chakras. Por isso que você tem as pessoas hoje estudando yoga, estudando chakras, mas essa tecnologia é uma tecnologia. Por isso que eu falo para as pessoas, se você acha que remédio ou mesmo picada
ciência, muito cuidado, porque nas antigas civilizações eles não usavam nada externo. A busca pelo equilíbrio, pelo balanceamento, até falei sobre isso na live da semana passada, a diferença em equilíbrio e harmonia. Pode assistir, pode ouvir, tá no podcast, tá no vídeo, né, para você assistir. Porque basicamente essa busca, né, é interior. Então a ciência, de fato, a verdadeira ciência da humanidade, das antigas civilizações, é sempre de dentro para fora. Por isso que a Kundalini, né, a busca pela serpente, tem muito a ver com o nosso momento agora, que é Mercúrio, né, que seria a busca pelo conhecimento. Mercúrio é a busca pelo conhecimento, mas não conhecimento basilar. Sabe aquela... Você lê um livro, aliás, nem lê o livro, você compra o livro, tira foto, selfie, para mostrar para os outros e não lê. Isso não é Mercúrio. Mercúrio você tem que se aprofundar, procurar pessoas para te ajudar, mentores, comprar cursos, mentorias, o que você fizer, tá? Tem os nossos cursos, como eu falei, né, para você se aprofundar, mas o grande lance é você escolher muito bem quem vai estar do seu lado, né? Porque tem muito a ver com o seu progresso, entendeu? E tem muita gente, você sabe, é charlatão, mentiroso, e aí é só ver, né? A gente está há 15 anos, né, trabalhando com isso. E o que a gente fala, a gente sempre fala assim, a gente está aqui, né, a gente dá o convite para você. Mas você tem que sentir no fundo do seu coração, será que eu estou preparada? Será que eu estou preparado para dar o próximo passo? Por isso que eu estou falando em relação ao que você virou ao longo do processo, né? De criança para hoje. Você começou a acreditar em tudo ao seu redor e esquecer de acreditar em você, né? Até hoje é assim. Você pode até mesmo no seu relacionamento amoroso, né, conjugal, íntimo, né, basicamente acreditando mais no outro e esquecendo de você. Quantas pessoas eu vejo que falam, né, mesmo casais, que falam assim, não, mas eu tenho que amar incondicionalmente. Começa a criar, né, uma série de palavras para justificar a mediocridade do relacionamento. Não, mas eu tenho que amar incondicionalmente. Na verdade, essa pessoa, ela ou ele vão mudar, né, vai mudar. Ou mesmo, eu acredito na mudança dele, eu acredito na mudança dela, né? As coisas vão melhorar. Não é assim que funciona, meu amigo, minha amiga. Ninguém muda. Ninguém muda ninguém. Ponto final. Você pode gravar essa frase. Ninguém muda ninguém. Então, assim, quando você entende que, na verdade, a tua vibração pode ajudar outra pessoa, né, a querer uma mudança, obviamente que você está contribuindo para ajudar essa pessoa. Só que ao mesmo tempo, a outra pessoa, a outra parte também tem que fazer o outro 50%, né? 50-50 é uma parceria, 100% relacionamento, né? O que isso tem a ver com a escassez? Tudo, né? Quando você entra no mundo das infinitas possibilidades e você começa a vivenciar isso, você começa a ver a abundância em tudo que é lugar. Você pode ver a abundância até mesmo na falta de dinheiro. Quer ver um exemplo prático? Como você pode ver a abundância na falta de dinheiro? Você tem uma vida, você tem uma roupa para usar, você tem um anel, uma aliança, você tem olhos, você escuta, você fala. Você começa a ver que existe abundância mesmo na falta de dinheiro. E não é para qualquer pessoa. Por isso que a grande maioria das pessoas tem problema, né? Você pode estar passando por dificuldades financeiras, né? Ou mesmo você conhece alguém que está desempregado. Provavelmente você conhece alguém que está reclamando da inflação, né? É a alta dos preços, né? Todo dia, né? Todo mundo está reclamando. Mas por quê? Iria acontecer isso. Isso é macroeconomia, né? Emissão de papel moeda gera inflação. Então, vai estudar economia, vai estudar macroeconomia, vai aprender, né, com pessoas aí para te ajudar em relação à sua independência financeira. Porque nada melhor, né? Lógico, eu estou pensando um lado aí mais positivo, né, do que está rolando, que você aprender sobre crises econômicas na crise, para você mesmo ressignificar isso, né? Porque crise é cíclica, tudo passa. O Lao Tse falava 500 a.C., né? A única certeza do universo é a mudança, né? Eu gosto dessa frase porque é muito real e tem muito a ver com o alinhamento que a gente usa até aqui na Alquimia da Mente. Tudo é mudança, né? Então, assim, se você está passando por uma dificuldade financeira, você cocriou isso, né? Você não guardou o dinheiro que precisava guardar, né? Tem até historinhas quando você é criança, mas você é adulta, né, meu amigo, minha amiga? Você é adulta, você sabe tudo, né? Aquela arrogância, né? O que a arrogância faz com as pessoas, né? Você esquece quando você era criança, tinha aquela historinha da cigarra e da formiga, você lembra? Da cigarra e da formiga, né? Que a formiga
ela guardou tudo, ela se preparou, ela trabalhou, né, o ano inteiro e veio o inverno e a cigarra, né, até tem aquela história, né, na verdade tem a história para criança e história real, né? Conto de fada antigo, né, e o conto de fada meio Disney, né? Porque a Disney, ela gosta de mudar o conto de fada original, do Esopo até, né? Mas a cigarra, ela morre, né? A fábula Disney dessa da cigarra da formiga é que a formiga abre as portas para a cigarra e a cigarra não morre, né? Fica na casa dela. Mas não, a cigarra morre, tá bom? E a vida é assim, meu amigo, minha amiga. Tem gente morrendo porque não tem o que comer, né? E tem uma justificativa para o que está acontecendo, né? Aconteceu isso há 2 anos por falta de visibilidade da grande maioria das pessoas, que ainda continua sendo dominada por uma matrix mental da escassez. Não é à toa que qualquer coisa que você vê na televisão, tragédias, agora nesse instante que eu estou gravando essa live, esse vídeo, esse podcast que você está aqui comigo, tá rolando uma guerra. Mas quantas guerras, na minha existência, como Diego Mangabeira nessa realidade, quantas guerras aconteceram que você não se lembra, né? Eu lembro guerra de Kosovo, guerra da Sérvia, guerra da Montenegro, guerra do que era o Zaire, né, que agora é o Congo, Ebola em 92, crise, por exemplo, crise asiática em 98, crise russa em 1999. Você teve a paridade que deixou de ser dólar, um real, em 98, né? Então parou a paridade do real, então basicamente nós tivemos uma balança cambial desfavorável para o Brasil. Você se lembra disso? Você se lembra, na verdade, de 1976, a gripe suína nos Estados Unidos, que mandaram também tomar uma picada? Você se lembra, na verdade, as crises econômicas de inflação lá no Império Romano? Você começa a ver que, na verdade, tem uma série de fatores ao longo da história da humanidade de escassez. Mas quem controla a escassez? Né? Aí você tem que pensar. Existe um fator externo, existe uma agenda, sim. Quer você acredite ou não, quer você chame de conspiração ou não, não importa. É irrelevante o que você acredita. O grande lance é você ir procurando cada vez mais respostas. Mas a escassez interior você consegue controlar. Por isso que tá. Se você é consumida, se você é seduzida, eu acho que no caso vai ser um adjetivo, mas vai ser, como chama? Não participio não, esqueci agora. Mas você usar, né, o subjuntivo, o particípio, tá certo, né? Você, no caso, é seduzida, é seduzido, né? Acreditar que a tragédia existe, só tragédia existe, que na verdade só tem guerra, a humanidade é ruim, o ser humano está destruindo a natureza, que na verdade não existe ninguém bom, né? Então assim, você começa a ver, se você é seduzida por mentiras como estas, que sempre foram contadas ao longo da humanidade, você começa a ver que a grande maioria é controlada e a grande minoria controla. Por isso que você quer continuar sentado lá na arquibancada, ou você quer estar lá no campo jogando, brigando, lutando pelo que você quer? Em qual momento da tua vida tu vai parar de vibrar a escassez, começar a agir, né? A nossa linha da Alquimia da Mente, a gente fala muito assim, muda seu pensamento, sim, muda suas emoções, reconfigura, né? A gente pode te ajudar com as meditações avançadas, é óbvio, né? Você, fecha seus olhos, a gente tem meditações guiadas, né, dentro da Academia da Alquimia da Mente, que ajuda muito nisso, né? Então você, por exemplo, você criar coerência cardíaca, né? Então cérebro e coração, você começar a entender por que na verdade você não está cocriando o que você está querendo. Mas isso não é o fim, isso é uma ferramenta, né? E como qualquer ferramenta, existem outras ferramentas e outras estratégias. E nada vai substituir a sua ação, a sua atitude. Levantar a bunda da cadeira e fazer o que você precisa fazer. Então você decidir o quê? Sair da arquibancada, você ir para fazer o que você tem que fazer e esperar, não esperar o Homem-Aranha, não esperar os Vingadores, o Doutor Estranho, sei lá, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, para salvar o mundo, que eles não vão vir, não. Não vai ter um Messias, um Salvador, uma Salvadora para ajudar a humanidade, não, meu amigo, minha amiga. Sabe quem é o herói, a heroína, o super-herói, a super-heroína, né? A salvadora, o salvador da humanidade? Sabe quem que é? É você. Você é essa pessoa. Só que ao mesmo tempo, se tu continuar vibrando escassez, você ainda vai acreditar em história
para boi dormir, que a gente fala, né, em português. Conversa para boi dormir. A gente vive num mundo de escassez. E é assim, porque é configurado para continuar assim. Porque pessoas que pensam, né? Então, por exemplo, eu e você aqui, a gente está pensando, a gente está agindo, a gente está usando a cognição pré-frontal. Estamos tomando novas decisões, isso incomoda. Uma pessoa que pensa incomoda. E você não tem que ter medo, e aí a gente entra agora no medo. O medo sempre, sempre, sempre vai acontecer com dinheiro ou sem dinheiro. O medo vai acontecer na separação do seu relacionamento ou mesmo na união do seu relacionamento. O medo vai acontecer quando você estiver feliz e quando você estiver triste. O medo vai acontecer quando você estiver mal no trabalho e quando você estiver bem no trabalho. O medo vai acontecer com você na luz ou mesmo o medo vai acontecer com você na escuridão. Você está entendendo? Tá virando uma chave aí? Você está compreendendo que, na verdade, né, você tem que dominar essa alquimia da mente para entender que o medo faz parte de você. O medo faz parte do seu DNA. O medo faz parte de tudo que nós fazemos diariamente. Só que o que muda ao longo da tua vida em relação ao teu trabalho, em relação à tua família, em relação aos teus relacionamentos, as suas cocriações, manifestações, a maneira que você reage ao medo. A maneira que você reage ao medo é completamente auto-administrável, autogerenciável por você. Não é à toa que, por exemplo, porque existem pessoas que compram uma Ferrari, né, um carro, por exemplo, né, uma Ferrari, e tem pessoas que não. Ah, Diego, porque tem dinheiro. Será que é dinheiro? Porque tem gente que pensa assim, eu não vou comprar uma Ferrari porque eu vou pagar muito IPVA. Essa pessoa nunca vai ter uma Ferrari. Porque ela está pensando o quê? Numa mentalidade pobre. Eu não estou recomendando para comprar uma Ferrari, tá, gente? Eu investiria tudo em imóveis ou mesmo em fundos de investimento, tá? Eu estou falando isso. ETFs, né? Criptomoedas e tal. Mas enfim, eu só estou dando um exemplo porque se uma pessoa chega num nível e até mesmo material, estou dizendo agora de comprar alguma coisa material, é porque a pessoa não está apenas pensando em matéria, né? A parte espiritual dela está conectada à essência, eletromagneticamente, quanticamente, em relação até mesmo o que ela entende com que ela é. Né? Então, por exemplo, eu poderia dizer para você, eu não sou só Diego Mangabeira. Né? E é verdade, nesta existência, nessa realidade, eu estou como Diego Mangabeira. Mas nas outras realidades paralelas, nas outras dimensões, né, eu não sou. Eu posso ser uma mulher, posso ser uma criança, posso ser um idoso, eu estou morto, eu estou vivo, eu sou um extraterrestre ou não, né? Eu sou uma outra raça, né, em outro planeta, por que não? Eu sou só energia, eu sou um planeta, né? O grande lance é que você começa a dar margem para você compreender que isso expande. Expande a forma que você compreende a si mesma, a si mesmo e compreende o externo. E isso é revolucionário, porque você começa a compreender que o medo é controle. Né? O medo é controle. Quem domina o medo, domina a humanidade. Essa é a grande verdade. Não verdade, minha verdade ou sua, e nem verdade com V minúsculo, mas é uma verdade com V maiúsculo. Ou seja, atemporalmente, ou seja, sem tempo nenhum, eu posso dizer isso, isso eu sempre falo, né, para você compreender que não existe passado, presente e futuro. Essa frase vai valer há 1 bilhão de anos atrás, 10 trilhões de anos atrás ou 10 trilhões de anos à frente. Porque isso não vai mudar. Não vai mudar. Quem controla o medo, controla a humanidade, controla qualquer raça, controla qualquer existência. Porque o medo é o quê? Frequência vibracional baixa. É frequência o quê? De sobrevivência. Por isso que as pessoas não entenderam ainda que você não tem que focar na sobrevivência. Você tem que focar na sua vivência, na vida. Como que você está vivendo todos os dias? Por isso que eu falei lá no começo da live, quais são suas rotinas, seus rituais diários? Que tipo de conteúdo você consome? Que tipo de canal do YouTube você assiste? Que tipo de podcast você escuta? Tudo faz parte da própria matrix mental que você faz parte. Você pode ser controlável ou controlar no sentido de você. Né? Manipulada ou manipular a você mesmo. Né? O verbo manipular, né, se a gente pegar a etimologia, tem a ver com a manos, né? Manipular, manos, né?
que tem a ver com as mãos. Então, assim, você tem que compreender isso, porque quando você tem esse poder na tua mão, não adianta ficar falando, eu não estou sendo manipulado. De uma certa maneira, você sempre estará, né? Porque dentro desse sistema, que tem o sistema bancário, né, mandado por eles, o sistema de televisão, mandado por eles, mídia, redes sociais, mandada por eles, né? Sistema econômico, mandado por eles, social, mandado por eles, né? Então, assim, a destruição do ser humano é o verdadeiro motivo deles. Por quê? Quando unidos, nós somos imbatíveis. Por isso que o medo sempre vai reverberar. Porque o medo reverbera o quê? A nossa fraqueza. Aquilo que a gente não gosta de enfrentar. E o que a gente não gosta de enfrentar? Porque a gente quer o quê? Uma cigarra da formiga da Disney, né? Let it go, né? Do Frozen. Let it go, né? Não, aquela coisa do Frozen, tudo Disney, tudo bonitinho. A cigarra, a formiga abre a porta para a cigarra no frio e a cigarra não morre. Não, a vida real não é assim, meu amigo, minha amiga. A cigarra morre mesmo de frio. Não se preparou, morreu. A vida é assim. Tem gente que está morrendo de frio, tem gente que está morrendo de fome, tem gente que não tem os recursos. Por que ainda a gente vive na pobreza material? Não faz sentido. Eu não estou dizendo em relação a dinheiro, ou mesmo, que os ricos... Não, esquece essa historinha, meu amigo, minha amiga. A gente já tem tecnologia para não pagar pela energia elétrica, para não pagar por carro, para não usar, por exemplo... Você acha que carro elétrico... Até eu compartilhei durante essa semana, né? Pessoas que estão imaginando que o carro elétrico é menos poluente. Como que as pessoas acreditam? Que o carro elétrico é menos poluente, ele é mais ecológico, ele é mais verde... O que mais que as pessoas acreditam? As falácias? Que o carro elétrico ele é para ajudar a humanidade e que o carro elétrico vai gerar mais emprego. Não. Tudo que eu falei desses 5 é tudo ao contrário, né? É tudo ao contrário. O carro elétrico ele é mais poluente, ele não vai ajudar mais a humanidade até em termos de emprego, não é ecológico, não é verde, mas vai acontecer. Entendeu? Por quê? Tem interesse, escassez, né? A gente vive numa matrix ecológica, né, vamos dizer assim, matrix energética de escassez, né? A gente já não está mais nesse nível, a gente já passou. Pessoal, são anos, não é conspiração, é só procurar, né? Se o Tesla, vamos pensar, só o Tesla, que era um alquimista, Nikola Tesla, há 100 anos atrás, já tinha criado um gerador de energia só usando o magnetismo da Terra, quiçá 100 anos, estou falando só de 100 anos. Quiçá, há 10 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, né? Então, nas antigas civilizações, e mais do que isso, né? Os cinturões quânticos, os círculos quânticos que nós enxergamos em qualquer sítio arqueológico. Você pode ter em Gizé, no Egito, você vai ter Göbekli Tepe, na Turquia, você vai ter no que nós conhecemos hoje como Iraque, né? Ali entre o Tigre e o Eufrates, Babilônia, por exemplo. Você vai ter na região, para quem viajou para Cancún, Chichén Itzá, né? Ali a mesma disposição, porque era perto do mar, né, do oceano. Você vai ter nas pirâmides da China, próximo ao rio Yangtze. Você vai ter a pirâmide na Amazônia, próximo ao rio Amazonas. Você vai ter o quê? Nos Incas, né? Então, por exemplo, a mesma coisa, né? Você vai ter no Lago Titicaca, no Peru, né? Por que é tudo sempre próximo à água? Porque a água é vida. E eles sabiam que poderiam gerar uma energia não hidrelétrica da água, não precisa. Mas o cinturão quântico criado com a água pode gerar energia limpa. Então, assim, nós sempre vivemos passado, estamos vivendo e vamos viver na matrix mental que nós gostaríamos, né, de vivenciar, né? E aí, no caso, é uma decisão nossa, não é uma decisão apenas de quem está lá no governo, na política, na economia, ou mesmo grupos sociais, grupos religiosos, grupos político-partidários, de decidir. Quem decide o futuro da humanidade é você. Ou você decide reverberar abundância e coragem, independente da escassez e do medo, ou você continua como todo mundo está. Ou você é o terceiro tipo de pessoa. Sabe qual que é o terceiro tipo de pessoa? Diego, eu tô nem aí, né? Eu não tô nem aí. Essa pessoa é o conceito da ignorância, né? E talvez você seja essa terceira pessoa. E não me entenda mal, mas quando a gente analisa a palavra ignorância, a etimologia da palavra ignorância, o que tem a ver, né? Qual que é a origem da palavra ignorância?
Uma pessoa ignorante, ela não é uma pessoa burra. Ela não, né, inclusive não existe pessoa burra. Existe uma pessoa nesciente. Né? É nesciência essa palavra. Uma pessoa nesciente, ela não sabe dos fatos. Ela não sabe de nada. Esse é o conceito da nesciência. Né? Então vai estudar, né? Você que ainda não compreende as coisas, né? Ou mesmo quer dar o próximo passo. Existe o conceito da nesciência. Tá? É só procurar. Nesciência. Uma pessoa nesciente não sabe de nada. Né? Por exemplo, você sabia que apenas 55% da humanidade tem acesso à internet? Entendeu? 55% apenas da humanidade tem acesso à internet. Você sabia que apenas 75% da população brasileira tem acesso à internet? Tem, ou seja, 25% do Brasil não tem acesso à internet, 45% do mundo não tem acesso à internet. Então pare de achar que você é a última bolacha do pacote, pare de ser orgulhosa, pare de achar que na verdade você sabe tudo sobre todos. A percepção não é a realidade. Eu falei essa frase lá no começo, Gottfried Leibniz, né, século XVIII. E várias pessoas que passaram ao redor da humanidade sabiam e sabem e saberão da lei natural. O que você acha que é, muitas vezes não é. Isso acontece até nos seus relacionamentos. Ai, você tá com uma cara triste, tá tudo bem? Às vezes você fala assim, né? Não, é porque eu tô pensando numa coisa, só isso. Né? Às vezes acontece isso, não acontece? Você acha uma coisa e na verdade é o contrário, ou mesmo não tem nada a ver. Por isso o meu convite para você, meu amigo, minha amiga, nessa live de hoje é: abandone quem você acha que é. Então você não nasceu escassa, você não nasceu medrosa, medroso. Você é um estado. E como qualquer estado, você muda. Mas eu posso ter certeza, eu tenho total certeza, são 15 anos trabalhando com isso, que vai dar uns momentos que você vai ter desculpa que eu vou falar, mas você vai ter um puta medo. Vai dar medo, né? Vai dar tristeza. Você vai se sentir desesperado. Pode ser que você está sentindo isso aqui no seu coração. Diego, eu estou desesperado, né? Eu estou sentindo um medo gigantesco. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu tenho coragem, né, para assumir isso. Você vai sentir, às vezes, uma dúvida. Diego, eu estou em dúvida do que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei se eu faço isso. Porque se eu fizer isso, vai acontecer preocupação. Diego, né? Eu estou preocupado com as minhas decisões. Vai acontecer isso. Mas não só vai acontecer isso. Porque isso é escassez. Frequência vibracional baixa por exemplo, sobrevivência. Não encare as coisas como permanentes. Encare as coisas como temporárias. A mudança, ela é a única coisa que acontece, mas ela é sempre temporária, né? Então, assim, vai ter um choque de um cometa no universo, mas também vai ter uma supernova, a criação de uma nova vida. Vai ter um buraco negro que suga toda a criação, mas novamente vai ter planetas, estrelas, galáxias nascendo. Tudo está acontecendo, entendeu? Na sua vida a mesma coisa, né? Vai ter neurônios sendo criados e vão morrer. Células que morrem, né? Ter células que nascem. Tudo é um ciclo, pessoal. Tudo é um ciclo. Você está passando por mais um ciclo na sua vida. Você vai passar pelo que você está passando. Eu sei que está difícil. Eu sei que você não sabe o que você vai fazer. Eu sei, tenho certeza. Eu sou que nem você, entendeu? Nós somos um. Mas não com ingenuidade, entendeu? Não com ingenuidade. Porque não existe só positivo. É fácil eu estar do seu lado, é fácil eu falar o que eu estou falando quando está tudo bem. Mas quero ver na desgraça, quero ver no medo, quero ver quando as coisas só estão indo mal, eu te abandonar. E você já teve várias experiências assim. E pode estar tendo experiências assim. Pessoas te largando nesse momento, pessoas não te ligando mais, né? As pessoas ao seu redor são só tóxicas, negativas. E ninguém que na verdade você precisa estar do seu lado. Eu sei como é, mas ao mesmo tempo não acredite ou mesmo não vivencie, não alimente, né? Até tem uma fábula, não, um conto, Cherokee, né? Então, como aqui no Brasil nós temos vários troncos, né, de tribos, né, indígenas,
que tem a ver até com os Atlantes, né, o continente de Mu. Também temos lá na América do Norte, né, várias tribos, na África também, né, várias tribos, que vão dar origem até o tronco, né, que vem para cá, vai dar origem a Umbanda, ao Candomblé, né, que vão virar os escravos, né, também, como teve os escravos árabes, os escravos brancos, né, a história da humanidade é cheia de escravidão. Até hoje, se for pensar, nós somos escravos do sistema, né? A escravidão não é só física, a escravidão é econômica, a escravidão é social, a escravidão ela é religiosa, né? Então, assim, cuidado com as palavras para que você não seja manipulado pelo sistema. E o que eu quero te dizer, até para você entender, né, e sair daqui, não com uma, Diego, nossa, eu fiquei mais triste do que eu estava antes, né? Não é nesse intuito, mas é você o quê? Cada vez mais amadurecer. Eu até ouvi aqui umas coisas. Eu vou depois voltar nos comentários e as perguntas, pessoal. Agora eu vou dar chance, né, para vocês me perguntarem, mas sempre entenda que o crescer, né, a semente, por exemplo, eu falei, lembra da semente do feijão, né? O feijão, né? Por exemplo, se você pega um feijão aí, né, da sua casa, ele é fechado, né? Parece que não tem abertura nenhuma. Mas para a semente do feijão brotar, dói. Para a semente do feijão brotar, dói. E tudo bem com doer. Ah, Diego, você está falando então que a mudança é dolorida? Não, a mudança é o que ela é. Se doer, vai doer. Se não doer, não vai doer. A mudança é, entendeu? Você tem que colocar isso na sua cabeça. A mudança é, quer você queira controlar todas as opções possíveis na tua arrogância, ou você aceitar, deixar aí. Eu preciso mudar, tá na hora. Eu preciso ganhar mais dinheiro, tá na hora. Eu preciso parar de ficar sofrendo por causa dele ou dela, tá na hora. Tá na hora de você amadurecer. E esse amadurecimento muitas vezes não vai ser, não vai ser Let It Go, meu amigo, minha amiga, não vai ser Disney. Vai ser daquele jeito que eu falei. Existe a fábula da... Eu tô falando dessa fábula, é a terceira vez que eu vou falar dela pra gente fechar essa tríade. A fábula da formiga e da cigarra, ela é o que tem que ser. É um final... Não existe só final feliz, existe final que tem que acontecer. Ah, é um final triste. É o final que tem que acontecer, meu amigo. A vida não é final feliz todo dia, não. Né? A cigarra morre. A cigarra morre na história real, na verdadeira história lá. Né? Não é Disney, não. Esquece Disney. A vida não é bela todo dia, não. Né? Ficar aguentando o marido, a esposa todo dia, o namorado, não é fácil, não. Tem dias, Diego, eu quero acabar com tudo. Né? Diego, eu quero, né? Tem gente que eu quero acabar com a minha vida, né? Chegar no estágio. Né? O desespero leva as pessoas a isso. Né? A falta o quê? De racionalidade, cognição. Então, assim, por isso que eu falo para você, né? A vida precisa de amadurecimento. E o mundo, guarda isso que eu estou falando e guarda para a sua vida neste exato momento. O mundo precisa de pessoas, hoje, maduras. O mundo precisa de pessoas maduras. Então você vai continuar fraco como criança, ou você vai continuar forte, né? Como adulto. Escolha. Você vai ganhar em ambas as decisões, porque não existem retrocessos, mas existem avanços e fracassos. O que você vai decidir daqui para frente, tá? Deixa eu agora ver aqui as perguntas. Pessoal, quem tiver pergunta aqui, aproveita agora que eu vou responder. Eu vou ver desde o começo, de pegar água aqui. Só pegar água que eu não tomei água ainda. Deixa eu só ver aqui os comentários. Eu fiquei focado aqui, eu nem parei para... Aqui a Bianca colocou, é um processo. Muito bem, é isso mesmo. O Samuel falou, deixa eu só pegar água aqui. Eita, garrafa mole. Vamos lá. O Samuel falou, eu falo que existem apenas duas certezas na vida. Nascimento e morte. Creio eu que o propósito da vida é aceitar a certeza que nos resta e viver a dúvida do amanhã. Viver a vida, viver a dúvida. Muito bom. Eu acho que gostei muito da frase. Né? Dá para usar aí como um mantra. Eu falo sempre que, na verdade, a morte nunca é uma certeza. A vida é uma certeza. Por isso que as pessoas não querem viver a vida. Porque quando você tem certeza das coisas, você não dá valor, né? Quando você tem, você não dá valor. Quando você perde, você dá valor. Por isso que quando alguém morre,
né? Compositor, Ayrton Senna morrendo, né? O pessoal chora. É a última bolacha do pacote. Por quê? Não é na morte. Mas por que você não deu valor para aquela pessoa quando ela estava em vida? Né? Por que a pessoa não dá valor? Entendeu? Quando perde, dá valor. Por isso que assim, a morte não é a única certeza. Não. A vida é a única certeza. Por isso que ela é revolucionária. A vida, pessoal, é tudo o que é. Independente se você morrer, ainda você continuará em vida. Não na vida como matéria na terceira dimensão, mas a sua energia continua. Né? Deixa eu ver aqui mais comentários. Pessoal, pode fazer pergunta aí que eu vou responder. A Bianca colocou fazer um filtro. É isso mesmo. Deixa eu só segurar aqui que fica mais fácil. Ui, peraí que eu acho que estou clicando aqui. Nossa, que eu tô com o celular aqui. Aí eu tenho que ver junto. E eu tô sem apoio hoje aqui. A Thaisa, bom dia. A Bianca, autorresponsabilidade, muito bem. Franciele. A Bianca colocou, é consciência do medo, da angústia que faz com que as pessoas, que possamos transmutar disso para a coragem, o bem-estar. Excelente, ótimo, ótimo. A Gislaine, bom dia. Opa, pirâmide na Amazônia, arrepiei. Legal, legal. Dá uma procurada, dá uma caçada que você vai achar bastante coisa. Seguindo até estressada com a situação, aprendo todos os dias, Gislaine. A Neuza querida, tudo bem? Delícia te saber que você está aqui. Maravilha. A Gislaine, ontem eu gritei na rua, quero fazer minha parte. É isso aí. A Bianca, dói para nascer, para mudar. A Franciele, nada é para sempre. É isso mesmo. Tudo é passageiro, tudo é mutável. A Franciele, a vida é um ciclo. A Gislaine, então a vida toda sozinha, celular nem toca. Graças a Deus, Deus está e a egrégora divina está bom. As escolhas são nossas, Franciele. Neuza, agradeço todos os dias por ter te conhecido. Maravilha, querida, gratidão. A Gislaine, evoluímos melhor sozinho, estudando. Também, sozinho dá para avançar mais rápido, né? Juntos a gente vai mais longe. Franciele, obrigado, Diego, por nos trazer entendimento e compreensão. Gratidão a vocês. A mudança é necessária. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no final. A Neuza, é importante acertar a ajuda, com certeza, né? E a gente tem sempre aprender. O que eu sempre falo, pessoal, eu mesmo, né? A gente aqui na empresa temos mentores e mentoras em várias áreas. Você não cresce sozinha, né? É uma ilusão. Até o livro que você está lendo, alguém escreveu, ou seja, alguém está te ajudando, né? Por isso que, assim, nós como espécie, não vai mudar. O ser humano é um ser social, entendeu? A rede social não vai substituir um abraço, um beijo na boca. Não, lógico que não. Nós somos o quê? Matéria também na terceira dimensão. Não queira deixar-se enganar pela matrix mental, tá bom? A Suelen, estamos em constantes mudanças. Gratidão, é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no balãozinho. Não tem. Pessoal, alguma pergunta? Senão eu vou finalizar aqui. Quero agradecer aí a presença. Vamos ver se tem alguma pergunta, senão eu vou finalizar. Deixa eu só colocar aqui um sprayzinho na garganta. Gislaine, digo sozinha com as egrégoras de Buda. Entendi. Não, faz todo sentido, né? Agora faz sentido. Pessoal, alguma pergunta aí pra gente finalizar ou não? Né? Mas para você que está assistindo, escutando, ou mesmo ouvindo a gente no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube, faça sua pergunta aqui no campo de comentários, ou mesmo tem o nosso canal do Telegram, tem os nossos cursos e treinamentos para você dar o próximo passo aí na sua vida, tem a Academia da Alquimia da Mente, Método Hércules, tem a mentoria profissionais, pessoais, Detox Mental 21D, Quantum Waves, tem muita coisa boa, né, que dá para você fazer em relação ao que você precisa fazer. A Neuza colocou, me fale sobre seus projetos e mentorias. Então, pessoal, em relação aos nossos cursos e treinamentos, você pode acessar diegomangabeira.com.br. Lá vai ter a aba cursos, né? Tem todos os nossos treinamentos. Se você quer, por exemplo, saber mais sobre as mentorias, o que a gente tem, né? A gente sempre indica vocês a nos conectarem através do WhatsApp, né? Você vai ter lá aqui mesmo no Instagram tem o acesso, ou mesmo no nosso Instagram, no nosso direct mesmo, que a gente vai entrar em contato com vocês para agendar um horário com a nossa equipe, tá bom? Para entender o seu momento, ou mesmo o que você precisa nesse exato momento. E a gente vai indicar o que é melhor, né? Até como alquimista, né, eu sempre falo assim, não tem receita certa para todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, existe algo que a gente pode ver para você que faz mais sentido. Tem gente que, às vezes, está precisando mais de uma ajuda financeira, né? Então, quer mudar o sistema de crenças sobre o dinheiro.
Como tem gente que fala, Diego, eu tenho dificuldades em relação ao meu relacionamento, então, né, é diferente. Ou outra pessoa que é mais um profissional, você quer se acertar em relação à sua área de vendas, né? Você trabalha com vendas e tal, eu quero vender mais, né? Então, basicamente, cada pessoa tem uma dificuldade, mas logicamente que está todo mundo querendo o quê? A mesma coisa, quer crescer, expandir, evoluir, tá bom? Acho que é isso. Quero agradecer de coração aí todo mundo que está aqui presente, estava, né, presente, e para você que quer participar ao vivo comigo nessas lives aqui no Instagram, sábado de manhã. Ah, Diego, qual que é o horário? Não tem horário definido, porque vai acontecer de você participar e vai ter dia que você não vai. Mas quando você participar, você vai entender, porque você vai sentir uma energia. Todo mundo que está aqui ao vivo comigo, ou mesmo vendo a reprise, é porque foi chamada por você, mesma por mesmo. Não fui eu que chamei você. Você veio aqui, porque a gente fala sábado de manhã, né? Porque se você se conectou para estar aqui, é porque você era, é e vai estar aqui por um simples motivo que só você sabe. E você sabe que alguma palavra, alguma frase que eu falei, alguma pergunta que foi feita, alguma colocação que foi distribuída aqui, vai poder te ajudar. Porque tudo faz sentido. Todas as experiências. Por isso que isso é a verdadeira humildade. Humildade é você entender que qualquer experiência, qualquer pessoa pode te ensinar. Independente se a pessoa é graduada em Harvard ou mesmo se ela não sabe nem ler, não sabe nem escrever. Todo mundo pode ensinar alguma coisa, né? E é isso que nos fortalece. As semelhanças, não as diferenças. Lá fora querem sempre dividir a gente. E eu não estou dizendo de partido político, não. Eu não estou dizendo de economia, também não. Eu estou dizendo que a matrix mental foi feita para divisão, né? É o velho mantra romano, né? Que é dividere et impera, né? Dividere et impera, divide e conquista, né? Então, assim, não vá por essa coisa da divisão. Você sempre usa um mantra que a gente usa bastante aqui, eu respeito, mas eu não concordo, entendeu? Você não é obrigado a concordar com todo mundo, mas respeita, né? Agora, se tem só o concordar com tudo, né? Você tem que concordar comigo porque eu sou a verdade. Não, isso é arrogância. E a arrogância precede a ruína. Como qualquer império, todos os impérios caem, tá? Então, assim, procure o caminho da humildade. Ganhe dinheiro também, né? Porque às vezes as pessoas confundem que uma pessoa humilde não pode ganhar dinheiro. Cuidado, sistema de crenças religioso, principalmente, tá? Mas assim, cresça em todos os sentidos. Sabedoria, conhecimento, esse é um ano para isso. Mercúrio, pessoal, Mercúrio, acelera, corre, conhecimento, vamos que vamos, entendeu? Mas não fica sozinha, tá? Não fica sozinha, não fica sozinho. Já passou esse momento, agora veja bem quem que vai continuar do seu lado para poder te ajudar, tá bom? Beijão pra vocês, muita luz e prosperidade. A gente se vê semana que vem e também, lógico, né? Nossos vídeos, podcasts, cursos, treinamentos, mentorias aí. Para quem é nosso aluno, aluna, mentorada, mentoranda, a gente vai se vendo aí durante a semana e durante os dias, é óbvio. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.